Bom, tem uma frase de Simon Sinek que é a seguinte: colaboradores são pessoas, clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Mas ainda tem muito head de negócio, empresário, que não coloca as principais responsáveis por gestão de pessoas na mesa para conversar sobre o negócio. Vocês são exceção, né? Já participei de várias reuniões com a Bruna, onde a Kate, a Regiane, o pessoal do RH participou. A Jéssica traz muito case, né, do quanto que ela está envolvida na estratégia da Três Corações. Eu acho que esse é o desafio, né, de fazer o RH cada vez mais estratégico, para que seja chamado para as mesas de decisões, para mostrar o ROI do que está fazendo. O trabalho da Regiane eu conheço muito, porque a gente está em permanente contato, por ser cliente, e com toda a equipe, né? E da Jéssica pela nossa amizade, a gente já fez alguns benches, então acho que vai ser muito rico essa troca com vocês. Então eu queria começar com a Regiane, Rê. A gente olha às vezes o Big Box, supermercado, tem mais gente de varejo aqui na plateia, acho que vai se identificar, acha que é uma operação só, mas são várias operações dentro de uma operação, né? Então, nesse nível de complexidade, assim, de uma operação tão complexa, 24 horas, agora está indo para essa possível mudança de escala, 6:1 para 5:2, vocês devem ser um dos mais abalados, né, impactados, se acaso essa medida avançar. Qual que é o maior desafio de desenvolver pessoas nesse nível de complexidade? Alexandre, eu gosto muito dessa pergunta, porque quem olha de fora, como você falou, enxerga o supermercado como uma única operação. O cliente entrando na loja, o produto na gôndola, a compra acontecendo, mas não enxerga por trás. Tem toda uma equipe de inventário, uma equipe pensando no layout da exposição dos produtos, que não são expostos ali por acaso. O pessoal da parte de perecíveis, pensando num corte melhor de carne, pessoal da qualidade, com as nutricionistas, pensando na segurança alimentar. Então, tem toda uma equipe por trás. E o maior desafio é como se comunicar e desenvolver essas pessoas, trazendo todo mundo para a mesma página, onde eu possa traduzir toda essa operação para diferentes pessoas, uma diversidade enorme, geracional, diversidade de cultura, diversidade de grau de escolaridade, né? E aí que a gente utiliza a tecnologia. Ela vem nos apoiando muito nisso, né? E não para substituir o líder ou substituir o conteúdo que a gente faz, mas para traduzir de uma forma mais clara para esse público, para que eu possa deixar todo mundo na mesma página. Então a gente tem utilizado muito a tecnologia para trazer treinamentos em escalas e deixar todo mundo na mesma página, fazer com que o conteúdo ele fique simples, mas não é diminuir esse conteúdo, é que a linguagem fique simples, para que ele entenda o que ele vai fazer na prática, ele traduz isso para a prática dele no dia a dia. Então esse é o nosso maior desafio, eu acho que a gente está conseguindo atingir aí. Sim, para que esteja acessível para todos os níveis. A acessibilidade. A gente acompanha isso lá e o volume também, né? Porque como abriu várias lojas, né? E é um negócio característico por rotatividade, o varejo, a gente acompanha lá o onboard, às vezes tem semana de 100 novos colaboradores numa semana, né? Então a gente construiu uma linha quase uma linha de produção, né? Uma automação que consiga dar vazão para tanta gente que vocês precisam pôr para dentro toda semana. Com uma acessibilidade, né? E um conteúdo de fácil acesso, de fácil entendimento. E quando eu falo de diversidade, a gente está num nível que a gente tem desde a geração Baby Boomer, no piso de loja, até a geração Alpha, já com jovens aprendizes, que tem uma facilidade com a tecnologia. E aí é onde o meu desafio é como eu traduzo essa tecnologia, esse piso de loja, essa operação, trago com uma tecnologia e faço com que fique fácil até para os baby boomers ali, a geração X, que tem uma dificuldade maior, porque a Z e a Alfa estão tirando de letra tudo, mas a gente consegue treinar, desenvolver em grande escala mais de 5.000 colaboradores.
Sim, é uma mega operação. E com a Jéssica, a gente conversando, né, Jé? A Três Corações me passa assim uma empresa de excelência nos processos, né? Tão excelente que vocês se deram ao luxo de começar a fazer de trás para frente, né? E você, o dia que você visitou a gente lá no nosso escritório, você viu lá o livro Working Backwards, né? Que é o livro da Amazon, que mostra que a Amazon trabalha os processos de trás para frente. E a gente já vai aprofundar em um assunto específico do livro, né, que é recrutamento e seleção, que eu acho que é um processo interessante que eles usam para vocês até fazerem bench. Mas como que é essa questão de processo? Assim, qual que é o maior desafio? Desenhar os processos ou fazer com que eles sejam cumpridos? Sem dúvida, Ale, é o fazer ser cumprido, né? Como a sua frase inicial trouxe, né? Tudo é sobre pessoas. Então, se a gente não coloca as pessoas para poder, de alguma forma, traduzir o processo em resultado e melhorar o processo, né? Eu acho que a gente também tem que ter essa clareza de que às vezes a gente pensa em processo como algo estático, né? E não é, ele não é estático. Então, quando a gente olha para as pessoas, a gente precisa conectar a necessidade pelo que o processo foi feito, né? E as pessoas para fazer aquele processo ter função. E as pessoas trazerem essa conexão na melhoria contínua. Eu acho que a Três Corações ela tem essa característica forte de melhoria contínua. A gente é muito forte em processo, mas mais do que isso, a gente melhora tudo muito rápido. Então, o tempo inteiro a gente está identificando algo que pode ser feito melhor e a gente, junto com pessoas e processos, a gente faz isso acontecer. Então, assim como nos outros processos de RH, né, não vai ter outro caminho a não ser a capacitar as pessoas, a posicionar as pessoas e dar o poder daquelas pessoas à mudança. Né? Todo mundo pode, de alguma forma, melhorar um processo. Eu tenho um promotor de vendas que vai lá dentro do Big Box e faz algum trabalho ali dentro e ele identifica que naquela necessidade do Big Box a gente precisa fazer algum ajuste. Ele tem total autonomia hoje para buscar um gestor, buscar um líder direto, buscar o RH, buscar quem ele tem maior abertura para dizer esse processo faz sentido, é disfuncional, é funcional, isso aqui facilitaria o meu trabalho. Então, sem dúvida, sempre pessoas. E uma coisa que você falou que eu acho que é bem interessante a gente trazer para quem está assistindo em casa e aqui presencialmente, que o processo é vivo, e eu acho que isso é cada vez mais verdadeiro agora que nos processos cada vez mais vai ter inteligência artificial trabalhando junto com pessoas. Alguns de vocês aqui sabem, eu acabei de escrever um livro que é Líder de Gente, Líder de Agentes, está na editora, a gente vai lançar depois no segundo semestre, que é esse desafio cada vez maior, essa ambidestria, onde eu vou colocar gente e aonde eu vou colocar inteligência artificial. Ontem a gente teve uma reunião com a Gleidiane, que é a responsável por T&D do Big Box, e aí eu já mostrei para ela uma inteligência artificial que já pega as planilhas e já vai gerando automaticamente dashboards. É um trabalho que ela demoraria uma semana, agora está sendo feito em segundos. Olha a agilidade que deu nesse processo para ela, e é só o começo. Né? Então, a gente que trabalha com pessoas vai ter cada vez mais esse desafio de onde colocar pessoa e onde a inteligência artificial vai poder automatizar esse processo. Bom, como eu dei o spoiler do processo de recrutamento e seleção que tem na Amazon, que a Amazon criou e o Café Três Corações também usa, que é o Bar Raiser, eu achei muito interessante quando eu li o livro, mas nada melhor quem utiliza no dia a dia para explicar. Conta pra gente como é que é esse processo lá com vocês. Bom, o Barraiser, ele, em tradução, né, é subir a régua, né, a régua elevada. Então, como funciona? Hoje a gente aplica para a seleção de líderes. O objetivo maior é fazer uma redução de viés. Né? A gente sabe que quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente busca a gente acaba entrando em alguns viés de identificação, de confirmação, né? Todos esses viés que são extremamente perigosos para a saúde da companhia. Né? Porque a gente começa a ir na contramão da diversidade. Né? Será que eu estou trazendo pessoas iguais a mim ou eu estou trazendo pessoas que podem contribuir com o meu negócio com uma visão diferente? Então, olhando por essa ótica, a gente faz ali uma seleção baseada em princípios, que são os princípios de liderança que comumente em outras empresas estão ali como os valores da companhia. Né? Dentro desses princípios, a gente faz uma rede de entrevistadores e esses entrevistadores têm por objetivo fazer uma investigação
uma entrevista por competência, né? Então, ela tem total foco comportamental dentro daquele princípio. Então, um exemplo, tem atitude de dono, é um princípio da Três Corações, e a gente vai fazer ali uma entrevista no método STAR, né? Situação, tarefa, ação, resultado. Onde aquele candidato precisa trazer para a gente situações diante daquela pergunta nessa estrutura, né? Então, não necessariamente ele vai trazer, olha, minha ação foi essa, minha tarefa era essa. Não, ele vai trazer a história discorrida, né? Mas ele precisa ter a lógica de pensamento, de qual era a situação, qual era a tarefa, qual foi a ação feita e qual foi o resultado obtido. Então, mediante isso, a gente faz uma investigação de fato de comportamentos. A gente não tende a não ir para o candidato que sabe se comunicar melhor, que conta uma história melhor, que devaga diante de alguma situação e a gente se identifica, né? Nossa, eu já passei por isso, nossa, isso aqui é muito real, nossa, essa realidade é muito a nossa cara. Então, a gente não vai para esse lugar, a gente vai para um lugar realmente muito operacional. Então, se a pessoa fala, eu tive dificuldade de me comunicar com o cliente naquele momento, e a gente vai entender, e como você fez? Qual foi a ação que você fez diante dessa dificuldade? E no final a gente quer saber, e aí, qual foi o resultado? Né? Então, às vezes acontece do candidato trazer ali uma fala bem estruturada, mas no final, que é a hora do resultado, que é o cheque, a gente olha e ele fala, eu não consegui medir, né? Eu saí antes de ter o resultado. Então, acontecem situações assim, e a gente tem essa visão por óticas, né? Porque aí a gente tem um ciclo com vários entrevistadores, vão ali até 6 entrevistadores. Nesses 6 entrevistadores, cada um vai ter seu momento, né? E no final disso, a gente faz um procedimento que se chama debriefing. Nesse momento de debriefing, todo mundo se reúne. Aí uma etapa importante desse processo ao final da reunião, né, ao final da entrevista, a gente faz um parecer de seleção. Então, esse parecer ele é documentado, a gente sobe numa plataforma e todo mundo faz isso, né? Mediante a gestão do Barazer, que é a pessoa gerenciadora do processo. Mediante isso, a gente faz um momento que chama o debriefing, e a gente faz a leitura dos pareceres individualmente. Então, todo mundo lê o parecer de todo mundo. E aí, no método, a gente volta para a sala e fala, alguém, mediante a leitura do parecer, quer mudar de voto? Né? Porque aí, dentro do parecer, a gente bota inclinada a não contratar, inclinada a contratar ou fortemente inclinada a contratar, certo? E aí, alguém quer mudar de voto? Aí, às vezes, acontece de você, cara, eu fiquei com uma dúvida na minha entrevista sobre esse detalhe, mas fiquei pensando se poderia ser um momento, né? Às vezes a pessoa não está num bom dia, às vezes ela está aprendendo o método e tudo mais. E aí a pessoa decide naquele momento, com aquela leitura, se ela deve ou se ela quer ou se ela não quer mudar o voto, né? E aí, mediante ali a quantidade de votos, exemplo, todo mundo inclinado a não contratar. Processo encerrado, não tem discussão, né? Agora, metade inclinada a contratar, metade inclinada a não contratar. Abre-se uma discussão mediante o briefing da vaga que foi feito lá na primeira etapa, mediado pelo Barazer, que é uma pessoa neutra no processo, para garantir que a gente está fazendo uma decisão do candidato sem viés. E o Barazer não necessariamente é do RH, né? Geralmente não, são pessoas... o nosso processo seletivo, inclusive, está aberto agora. É um processo interno de indicação de pessoas que são reconhecidas pelos valores da companhia e por serem bons em cumprir processos, né? Inclusive, a gente, essa turma agora é a segunda turma que tem pessoas do RH, né? Então, a gente, de operação não tem, porque acaba tendo viés da operação, então tem pessoas do corporativo, né? Mas a gente ainda não colocou para poder trazer de fato. Então, o que acontece? Um gerente de produção faz a seleção de um supervisor de promoções, que é negócios completamente diferentes, e ele vai conseguir ter uma visão técnica do método e garantir que a gente está fazendo uma seleção olhando para o melhor do negócio. E o Barazer, ele tem uma técnica, né? Ele preza por algo que é muito relevante, que a gente precisa contratar pessoas melhores do que o nosso time. Então, a pergunta final do Barazer
Gestor, você garante que essa contratação é 50% melhor do que o time que você tem? Para continuar subindo. E aí, se existe dúvida, se de alguma forma aquele candidato não, ele está na régua, mas está muito difícil achar alguém, e a gente volta a fazer novamente o processo, até que a gente ache alguém, né? Então, a gente passa muito tempo, sim, com vaga em aberto, por vezes ali 6 meses, mas na certeza de que quando a pessoa entrar, ela será a pessoa ideal para o cargo. Então, é muito valioso. Hoje a gente tem uma taxa já de retenção das pessoas contratadas pelo Barese 30% melhor do que as pessoas contratadas sem o Barese, né? Esse é um exemplo de melhoria contínua que a gente fez ao longo do processo, porque se vocês forem ler o livro, vocês vão ver que tem uma metodologia muito mais prática, mas são culturas diferentes, né? Então, a gente precisou trazer para a nossa realidade. Fato relevante também dentro da escolha dos entrevistadores é que a gente precisa trazer pessoas do negócio em geral. Então, eu não posso... eu vou fazer uma seleção de RH. Vou trazer só gente do RH? Não. Eu preciso trazer pessoas totalmente fora desse processo para olhar sem conhecer. Eu não faço ideia qual é a dor de um supervisor de produção. Então, eu vou entrevistar ele no princípio de liderança e vou tentar chegar ao máximo se aquela pessoa tem o nosso jeito de fazer, né? Ela faz prezando pelos nossos valores. E aí, voltando um pouco no processo, porque eu acho que a parte mais relevante ali são as entrevistas, mas para que esse candidato entre na entrevista Barese, Ale, ele precisa fazer uma funcional. E essa funcional que dita a qualidade do Barese, certo? Porque a gente faz um processo onde o RH faz uma entrevista inicial, padrão, o gestor vai para uma entrevista funcional. Então, naquele momento, ele não vai fazer aprofundamento de valores e tudo. Ele vai saber se aquele cara sabe fazer o que ele precisa fazer naquela atividade. Isso é um bom técnico. Exatamente, é um bom técnico, ele precisa olhar para isso. E logo depois, se ele for validado, a gente vai para uma etapa interna ali de avaliação do briefing versus o que foi entendido dentro da funcional, e aí sim abre-se o ciclo do Barese. Então, quando o candidato está dentro do ciclo, a gente entende que funcionalmente ele já está aprovado. Legal. Bem didático, tem um livro que pode aprofundar, se vocês quiserem comprar o livro ou alugar, não sei, que em inglês é Working Backwards, em português é Obsessão pelo Cliente, e mostra esse processo de trás para frente. E lá tem um capítulo inteirinho que explica o Barese. Então, mas assim, já deu uma aula aqui, depois assistam a gravação, a gente vai disponibilizar a gravação para vocês. Rê, num processo completamente diferente, numa outra lógica, onde às vezes precisa botar 100 pessoas numa semana, como que é daí o desafio olhando essa outra ótica, no outro volume de contratação? Como é que é esse processo de recrutamento e seleção lá de vocês e o onboard, que daí a gente já entende como é que funciona do nosso lado? Uau, totalmente diferente das Três Corações, né? Diferente, a gente não tem 6 meses para ficar com uma vaga aberta, né? Nosso SLA padrão é de 15 dias. Então, como você falou... O nosso também, tá? Como você falou, nossa rotatividade, nosso turnover é muito alto. A gente tem um turnover que gira em torno de 6, 6,5. Então, são 400 admissões mês para 400 demissões. É tudo muito rápido. E o desafio é isso, você entender o perfil adequado, porque eu preciso contratar com velocidade, mas eu tenho que contratar certo, né? Eu tenho que trazer o candidato certo, mas eu tenho que contratar com velocidade. E muitas vezes são pessoas de primeiro emprego, que nunca trabalharam, nunca tiveram uma oportunidade de emprego, ou pessoas que estão há muito tempo desempregadas, estão buscando aí voltar para o mercado de trabalho. Então, é um universo totalmente diferente. A gente não consegue colocar esse tipo de padrão, mas a gente
olha para o perfil um pouco de importante. trás para frente. Desculpa te interromper, né? Só para poder, caso tenha ficado essa dúvida, mas é apenas para cargo de liderança. De liderança. Mas Isso, até os de operação... liderança a gente precisa agilizar, Sim. apesar que eu não tenho turnover alto na liderança, né? Mas olhando para a volumetria que a gente tem na hora de definir o perfil, a gente sempre se pergunta o que a gente quer entregar para o cliente. Perfeito. Qual comportamento a gente quer que ele tenha no piso de loja? Qual é o perfil daquele gerente para a loja que ele está sendo escolhido? Para partir daí, de trás para frente, eu definir qual é o perfil do candidato e ser mais assertivo, para que a gente consiga segurar pelo menos esse turnover ali, que é comum do varejo e do varejo alimentar, tem pessoas aqui do varejo que gira ali em torno de 5%, 6%, é comum, mas como é que eu vou trazer esse candidato certo? E daí, trazendo esse candidato, pessoas de primeiro emprego, como é que eu vou reter? E a integração é onde eu vou explicar para ele como que é a empresa, quais são os nossos valores, né? O que a gente espera. E essa integração ela tem que ter uma clareza muito grande, né? E mais uma vez a tecnologia vem para nos ajudar. Vocês pensam, a gente tem como padrão 2 entradas semanais, né? E essas 2 entradas somam aí 100 e poucas pessoas entrando por semana. Então são dezenas de pessoas entrando semanalmente. E se a gente não tiver a tecnologia nos apoiando para uma comunicação coesa e padronizada, para a transformação das trilhas, demonstrar o que a gente tem e quem nós somos, como nós somos e quais os comportamentos e expectativas que nós temos para com eles, para que ali a gente alinhe tudo e ele se sinta parte do negócio, né? A gente não teria sucesso. Quando a gente olha para trás, antes da tecnologia, era um absurdo. A gente passava o dia inteiro para fazer uma integração, para coletar a assinatura de todos os colaboradores no momento de entrada, de contrato e tudo. Hoje a gente faz tudo digitalmente, então ele já chega com o contrato assinado digital, ele já está ali assistindo a trilha dele, as trilhas iniciais, ele já tem ali um certificado, ele já conhece ali todos os nossos princípios, a nossa cultura, e a comunicação ela fica mais clara. Então, mais uma vez, a gente vem utilizando a tecnologia, a inteligência artificial ao nosso favor, sem deixar o lado humano, né? A gente está ali próximo a ele, deixando todos os canais abertos, ele sabe quem ele procurar, mas ele sabe também aonde ele busca a informação, onde ele busca o treinamento. Fiquei com uma dúvida, onde eu posso buscar? Está ali a plataforma para ele entrar e ter acesso a toda a integração dele de forma rápida, para tirar dúvidas, até como um bench depois. Como é que eu vou... O que foi que eles falaram sobre isso? Então, todas as informações estão ali na palma da mão dele. Só para vocês terem uma ideia o quanto isso é estratégico, assim, a gente mediu o quanto de horas economizou essa tecnologia. Então, quando a gente pega assim, a hora do salário médio, né, de um operador de supermercado e a quantidade de horas, e como o volume é grande, 400 por mês, 100 por semana, em 12 meses dá uma economia de R$700 mil, de mais de R$700 mil. São 4 caminhões para supermercado que a gente conseguiu economizar em automatizar esse processo de onboard, de gerar isso. Gente, R$700 mil é um apartamento, são 4 caminhões, é muita coisa. Então, acho que é isso, assim, a gente conseguir tangibilizar, né, mostrar o que o processo gerou. Bom, a gente está com o assunto que é a bola da vez, eu não podia deixar de perguntar, a gente está menos de um mês aí para começar a fiscalização da NR1, e eu queria que vocês contassem, cada um, o que já está sendo feito lá na empresa, preparando aí para o início da fiscalização, que já é dia 26 do mês que vem. Desafio, né? Eu acho que a NR1 ela vem e ela tem que ser vista não mais como a partir da ótica de fiscalização, de uma obrigação legal, mas como parte do negócio. O cuidado, ele tem que fazer parte do negócio, né? E aí todas as áreas envolvidas. Nós temos um comitê lá
que está envolvido segurança do trabalho, recursos humanos, o jurídico, o financeiro, então diversas áreas para pensar em diversas soluções, né? E hoje a gente já consegue fazer, e todo mundo já tem, né? Quem já aplica pesquisa de clima já pode ser o seu primeiro pontapé ali, ponto de partida, para você já começar a identificar alguns problemas ou não que você tem ali dentro de uma operação. Então a gente já começou a utilizar a nossa pesquisa de clima que a gente tem o ENPS também, que a gente roda trimestral, então isso já nos dá ali também algumas visões, né, para que a gente possa atuar. E outros dados, como o turnover, né? Qual é a loja que tem um turnover maior? Eu estou com um problema ali, qual é o setor daquela loja que me traz um turnover maior? E a gente ir preparando. Então, a gente já vem trabalhando com treinamento de líderes para explicar a ótica do cuidado da saúde mental. Eu brinquei numa conversa que a gente teve no comitê de RH, que o desafio é trabalhar essa cultura do varejo, né? Uma cultura de comando e controle, né? E a gente está com uma diversidade geracional que nem sempre o comando e controle é o que vai fazer sentido para ele. A pressão é muito grande, como fazer com que ele se sinta bem, que ele se sinta acolhido, quais são os canais de acolhimento. Então nós já temos canal de denúncias com todo um comitê de compliance por trás, que faz toda a apuração, e nós olhamos também para esse indicador do canal de denúncia, para demonstrar a loja, para que a gente vá fazer um trabalho pontual naquela loja, com aquele gerente, com aquele líder, com aquela equipe, e já trazendo a parte de desenvolvimento também, o treinamento. Será que não está faltando um treinamento melhor na prática da loja? Será que a gente não tem que melhorar aqui com o líder? Porque nem sempre é só o líder. Às vezes eu estou treinando mal ali o engajamento da loja, e aí os indicadores me trazem isso. O engajamento daquela loja está baixo no acesso à universidade corporativa, o clima, né, a pesquisa de clima também deu baixo, então a gente começa a ter assertividade e trabalhar ali em cima, e já também trabalhando com todo o mapeamento para a gente estar aí, pelo menos atingir a expectativa da fiscalização, mas a gente já está trazendo isso como negócio mesmo. Legal. Legal. Ale, a gente tem na Três Corações uma cultura de cuidado muito forte, né? Então, a Três Corações, ela é uma empresa familiar, né? Diferente do popularmente conhecido como empresa familiar, né? Que é muitas vezes engessada, né? Esbarra em algumas coisas, vamos dizer, pessoais, né? E o fato, ela tem esse ponto positivo do ser familiar, é a cultura do cuidado. Então, a Três Corações, a gente já tinha esse viés de atenção do colaborador para todas as frentes, independente da fiscalização ou não, né? Então, a exemplo, na época da pandemia, a gente já tinha um comitê de saúde, né? Na época da pandemia, a gente fez acolhimento dos nossos colaboradores, já tinha todo um suporte médico estrutural mesmo, para poder receber as demandas, enfim. A gente já tinha, por exemplo, ações de saúde financeira, né? Então, nós somos uma empresa que a gente sempre escuta essa queixa e a gente toma algumas ações dentro das nossas possibilidades. No ano passado mesmo, a gente liberou uma plataforma de terapia online para todos os colaboradores e dependentes, independente de ter o plano de saúde ou não. A gente já tem aplicativo de academias há mais de 2 anos também. Então, esse viés do cuidado já é uma fortaleza nossa, certo? O que a gente fez no ano passado, né, foi aplicar uma escala de uma pesquisa de saúde, com uma escala já reconhecida mundialmente sobre saúde integral, que foi sensacional para poder dar o pontapé das nossas ações, certo? E essa pesquisa, gente, saiu um dado que foi muito chocante, assim.
Toda vez que eu falo dele, eu fico impressionada, mas o dado mostra que mais de 53% dos nossos colaboradores dizem que é responsabilidade da empresa cuidar da saúde e do bem-estar dele. Isso é muito significativo e é uma informação extremamente relevante, né? Como a trouxe, que a gente precisa usar os dados que a gente tem para tomar decisão. Será que a pesquisa de clima, por exemplo, né, que ela deu como exemplo, reflete esse ponto, né, de responsabilidade, a responsabilidade que o colaborador está colocando na gente de fazer ações acerca disso? Então, isso foi super legal e mediou, né, deu um pontapé para o nosso ciclo de saúde integral. Assim como no Big Box, a gente também está com uma rede de colaboradores, né, de áreas diferentes para poder falar sobre saúde integral e gerar plano de ação. Então, essa escala, né, essa pesquisa, mediante a escala, ela tem sido o nosso foco de trabalho. A gente dividiu ela em algumas etapas, a gente botou líder dos pilares, né? E agora a gente está começando a desenhar as propostas de ação e as propostas, vamos falar, as pequenas vitórias, né? E as de longo prazo, aquelas que a gente talvez vai precisar de mais investimento, que a gente vai precisar testar, ajustar para poder ir mais para frente. Então, a gente já está fazendo grupos de trabalho, bimestralmente a gente se encontra para poder fazer algum ajuste e rolloutar já algumas iniciativas, né? A gente estruturalmente, a gente precisou fazer até alguns ajustes de estrutura, né, onde a gente tira a pessoa de benefício, coloca ela em saúde integral, para poder fazer essa conexão do negócio. Então, o negócio acaba se transformando e ficando dinâmico para essa resposta, né? Porque, de alguma forma, a gente, e aí isso é muito do jeito da Três Corações mesmo, a gente já fazia, então a gente tinha uma pessoa responsável por tratar demandas específicas de necessidade do colaborador. Então, hoje, se o colaborador vem e fala, Jéssica, eu estou com um problema muito sério de saúde, né, da minha família, disso, daquilo, eu tenho uma pessoa para ligar, e essa pessoa ficava em benefício, hoje ela está na célula de saúde integral, né? E aí, paralelo a isso, a gente começa a já letrar o nosso gestor para dizer para ele, isso é saúde integral. Porque a gente sempre fez, mas a gente não letrava para dizer, olha, você precisa nominar e dizer, a gente já faz. A gente não nominava, né? Exatamente, a gente já faz, isso aqui é relevante, né? Então, a gente começa a treinar. E a parte do treinar, que tem sido muito legal, exemplo, a gente, na semana passada, a gente fez um treinamento com os nossos RHs, de unidade, que são a ponta da frente ali, né, do nosso colaborador, para treiná-los em receber um colaborador com alguma situação financeira e psicológica. Então, como nós, enquanto companhia, vamos receber essas pessoas? Então, a gente não está partindo do princípio do feeling, da senioridade, né, do contexto, a gente começou a treinar efetivamente. Então, a gente tem parceiros de saúde, parceiros de saúde financeira. A gente tem essas pessoas que estão capacitando, desde o nosso RH, porque a gente também precisa partir desse lugar de humildade para aprender, que também é um dos nossos princípios, que a gente, enquanto RH, também não está capacitado 100% para falar e viver sobre isso. Então, a gente está capacitando o nosso time e capacitando também a liderança diante dessa necessidade. E agora a gente vai ver o que vai ser cobrado, para a gente efetivamente conseguir entender como a gente vai responder, mas que a gente já tem ali algumas ações bem estruturadas e dentro do nosso DNA, que eu acho que é o principal desafio. 2 aulas, né? A gente está aprendendo muito. Mike, passa o slide, por favor, que eu vou dar a oportunidade para vocês fazerem perguntas para elas no QR Code, que é o número do WhatsApp também, que vocês receberam o cartão de acesso, login sem. Então, quem quiser fazer pergunta, tem esse QR Code ou manda a pergunta para o WhatsApp que vocês receberam o cartão de acesso aqui do evento, que vai chegar aqui para a gente. Porque assim, eu aprendo bastante com elas. A Jéssica, a gente passou uma tarde lá no escritório onde a gente ficava. Faz pouco tempo eu almocei com a Rejane também. Foi um almoço mini MBA ali, de troca de informações. Então eu tenho tentado trazer minhas mentoras. Eu não sou de RH, né? Faz 4 anos que a gente desenvolve tecnologia de RH. Eu sou o head do negócio, né? O fundador e CEO da empresa, mas é importante a gente estar entendendo as demandas e o que está acontecendo de melhor. Um exemplo disso, já que a gente falou de NR1, no primeiro episódio a gente trouxe a Mara Gontijo.
que hoje talvez é quem está mais falando sobre o tema NR1 por estar fazendo mestrado na área, e a gente desenvolveu uma solução específica para FVO Alimentos, que é onde a Mara é head de RH, já está rodando o ciclo lá, e com relatórios baseados em IA, e agora a gente tem levado para o mercado essas soluções que a gente desenvolve em conjunto. Então, se alguém quiser conhecer o Psicoradar, vai ter acho que um QR Code mais na frente aqui, tem um panfleto depois que a gente vai colocar ali na mesa. E a Mara está dando consultoria nisso, né? Então, eu sei que tem algumas pessoas que trabalham com consultoria em RH, e ela está usando a plataforma porque uma das obrigatoriedades, né, do PGR é gerar um plano de ação e apresentar esse plano de ação. E aí a gente consegue gerar isso com inteligência artificial. E aí já, por estar dentro da operação, a gente já plugou o canal de denúncias. E a gente vai plugar o que vocês falaram, a avaliação de clima. Porque são 3 funcionalidades onde o anonimato é uma obrigação, no caso do canal de denúncias, o anonimato é uma opção. E aí são dados muito mais ricos que a IA pode ir lá e construir um plano de ação muito mais rico, porque ela está pegando as ocorrências, está pegando as denúncias consideradas procedentes, está pegando a avaliação de clima e está pegando a avaliação psicossocial. E aí traz um plano de ação muito mais rico. A gente teve há 15 dias aqui no CIE, a Mara, com o auditor do CIE. Algumas pessoas estavam aqui. Quem estava aqui semana passada, há uns 15 dias? E o auditor conseguiu trazer de uma linguagem bem simples, né, essas demandas. E a gente pegou o checklist que ele trouxe e colocou dentro do relatório. Então, acho que isso é importante, né? A gente está vendo o que todo mundo está fazendo e vai agregando para a sua solução, seja qual for, para conseguir entregar o melhor valor possível. E já pegando o gancho, a Jéssica nos ajudou muito, até queria agradecer de público, porque a primeira coisa que a gente desenvolveu na FVO foi a avaliação de desempenho, sob medida lá para eles. Mas aí eu precisei fazer alguns benches e a Jéssica, muito generosa, abriu como é a avaliação de desempenho lá na Café Três Corações. E aí a gente, junto com um design sprint que a gente fez junto com a FVO, entendendo todo o fluxo, todo o processo, toda a necessidade, a gente desenvolveu uma solução que acabou de rodar também a avaliação de desempenho lá. E a gente estava falando de inteligência artificial, e o Big Box sabe muito disso. Hoje, quão rápido está a gente criar soluções tecnológicas, projetos que demoravam anos, hoje a gente faz em semanas, porque está muito rápido criar tecnologias com o que a gente tem hoje, e isso só está acelerando, cada semana está ficando mais rápido, e com qualidade, com eficiência, com segurança. E aí eu queria então, Jéssica, que a aula que você me deu sobre a avaliação de desempenho comentasse um pouco como é lá na Três Corações. Bem, a avaliação de desempenho, inclusive a gente está passando por repaginando, tá? Já temos atualizações, inclusive estamos no novo momento, nada do que foi está sendo aplicado assim. O que está sendo aplicado agora é a sensibilidade de fato dos gestores para a frente, né, para a prática, porque a gente tem um processo já consolidado, onde as pessoas conseguem entender a validade daquele processo, né, o que ele funciona, que ele realmente leva a gente para algum lugar. Mas de maneira geral, né, a gente tem uma ferramenta, hoje a gente está inovando nessa ferramenta, em uma ferramenta mais integrativa, para poder ficar mais conectada com o processo, por exemplo, de one-on-one, né, que ela alimenta o processo de avaliação de desempenho. Então, a gente tem uma sustentação ali de pares e de subordinados, onde vem nessa avaliação, e aí, Ale, um ponto que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né, eu acho que para uma avaliação de desempenho ser bem feita, ela ter sentido, as pessoas precisam ter muito claro tanto o como a gente faz as coisas e o que a gente espera delas. E eu acho que isso que precede uma excelente avaliação de desempenho. Para que aquele momento da avaliação de desempenho, ela não acabe tornando um fato uma história. Né? Então, a Três Corações, como eu falei para vocês, a gente tem uma cultura muito forte, né? A gente tem um jeito de fazer muito forte e a clareza dos resultados, isso baseia muito a nossa avaliação de desempenho.
Além do fato de que a gente tem a avaliação de desempenho, às vezes a gente fala, né, as pessoas têm claro o que a avaliação de desempenho traz e não é promoção ou desligamento, né, porque às vezes as pessoas têm esse temor e a gente não usa a avaliação de desempenho para esse fim, né, hoje a gente sim usa a avaliação de desempenho para fazer a avaliação de calibração, onde a gente passa a compreender, né, quem são os nossos talentos, quem são os nossos mantenedores, quem são as pessoas que precisam de um plano de ação imediato, e isso é claro para as pessoas, o feedback é claro também para as pessoas, e isso faz com que a sensação de ambiente seguro, mediante a apresentação de uma avaliação, seja fortalecida, né? Então, as pessoas costumam, né, mesmo que dê trabalho, sempre dá, né? A gente tem a avaliação de desempenho, dá trabalho, mas a gente tem uma excelente adesão e eu considero super que é um case mesmo, porque a gente faz disso como eu falei lá no primeiro tópico, um item de melhoria contínua, né? A gente está sempre ali e a favorabilidade da gente com relação a isso também é a continuidade, né? A gente faz isso há muitos anos, né? Caia chuva, faça sol, a gente vai fazer a avaliação de desempenho. E isso faz com que a gente tenha recorrência dos nossos processos e aquilo ali não fique tornando, nossa, mas não teve esse ano, perde credibilidade, né? Eu acho que o trabalho do RH é incessante em ganhar credibilidade. Então, a nossa avaliação de desempenho, ela ganha muito espaço quando ela faz sentido para o negócio, para o que o colaborador precisa, de fato, entregar e com a credibilidade que o RH tem feito. Legal. E realmente é muito bom. A gente trouxe lá para dentro da plataforma essas melhores práticas e a gente tem visto isso se repetindo lá na FVO. Rê, numa operação bem mais complexa, com altíssima rotatividade, como fazer a avaliação de desempenho? A Jéssica falou uma coisa primordial. Tem que ser claro, né? O colaborador, ele tem clareza de qual que é o papel dele, o que se espera dele, né? Então, a avaliação de desempenho, ela tem que trazer essa clareza, né? E os papéis têm que estar bem definidos. Em tempo de NR1, a gente pode ter um problema quando isso não é muito bem comunicado, porque a avaliação ela pode virar uma pressão. E a partir disso pode desencadear outros fatores, né? E um ciclo que de repente comer o outro, né? E não ficar claro o que é uma coisa e o que é outra. Exatamente. E a avaliação de desempenho, principalmente na nossa operação complexa, ela serve para a gente identificar valores, para que a gente não perca esses profissionais, né? Não perca esses talentos e também para recalcular rota, direcionar novos treinamentos, novos desenvolvimentos, novas trilhas e a partir disso a gente vem repensando. É melhor a gente mudar essa trilha aqui, não está mais fazendo sentido, não está tendo tanta eficácia, olha como é que foi. Então esses indicadores eles vão nos mostrando. Agora sim, apesar da consistência, poucas vezes, né, eu troco quase que 50% do meu público num ano. Então, eu não vou ter essa consistência com o mesmo público, mas os dados que me traz me direciona para que ação eu tenho que fazer em desenvolvimento, se eu vou melhorar aquela trilha, um desenvolvimento de uma liderança, porque como eu falei, na liderança o nosso turnover é baixo, então o líder ele está sempre ali, então como é que eu vou desenvolvê-lo e trabalhar principalmente o feedback, que é o mais importante para que o líder tenha. A Jéssica colocou um ponto que as pessoas viam a avaliação de desempenho como uma recompensa para um PPR da vida ou uma promoção e por muito tempo foi vendida assim e não como uma ferramenta de desenvolvimento mesmo, uma ferramenta que eu enxergo quais são as minhas necessidades como colaborador, que a empresa enxergue quais são as necessidades daquela área, daquele colaborador, daquela loja, para que desenvolva trilhas ou para que eu busque mais conhecimentos e a partir daí eu crio uma trilha profissional dentro daquela empresa. Então a gente utiliza para balizar ali, nos dar alguns nortes, porque eu não vou ter a consistência com o mesmo colaborador, mas eu vou ter a consistência de dados para a mesma loja, para o mesmo gestor. Legal, para ir criando os processos, né, e as ferramentas.
Dá um spoiler, lá na FVO a gente fez a avaliação de desempenho, né? Aí eles estão iniciando agora a universidade corporativa e a gente está colocando o PDI também, tudo dentro da mesma plataforma. Então fica muito legal nesse processo de avaliação de desempenho, quando eu digo o que aquela pessoa possa desenvolver, e ali mesmo eu já vou subindo os treinos, colocando as trilhas dentro da mesma plataforma. Então a gente consegue ter uma inteligência de dados muito mais rica quando eu tenho, de um lado, da plataforma onde eu identifico o colaborador, avaliação de desempenho, o PDI e a universidade corporativa, do outro lado, onde o colaborador é anônimo, a gente nem chama de Prof. People, aí eu chamo de psicorradar, a avaliação psicossocial, o canal de denúncia e a pesquisa de clima. Então são duas plataformas onde um colaborador está com a garantia do anonimato e onde a gente constrói as trilhas de desenvolvimento. Porque um grande problema do RH é a questão de ter vários subsistemas e cada subsistema com o seu próprio software. E aí, quando a gente precisa integrar, não se comunica, às vezes a estrutura de dados é diferente, e aí como é que vai ser estratégico se os seus dados estão todos fragmentados? E tem ainda a questão da segurança, porque muitas empresas de software e o cliente pede para ficar fazendo download de Excel daquele dado que está dentro do sistema protegido com login e senha. Quando você joga isso no Excel, você perdeu a LGPD daquilo. A pessoa pode pegar aquele Excel e levar embora com ela o dia que ela sair da tua empresa. Então, são alguns cuidados importantes que a gente que trabalha com tecnologia, e como tecnologia é um grande acelerador de processo de resultado, para a gente trazer. E já que a gente está falando de tecnologia e processos, durante os nossos almoços e encontros, a gente pensou duas coisas, né? Uma com a Jéssica, de inverter o processo, o funil do recrutamento e seleção. Então, assim, a gente fica lá dentro do Senai, da CNI, a gente tem uma posição lá, a gente tem acesso ao marketplace do Senai Nacional de cursos, eu consigo pôr qualquer curso lá através da minha plataforma. E aí, conversando com a Jéssica, ela falou, poderia ser interessante a gente colocar um curso de manutenção de máquina de café, e a gente venderia isso baratinho, mas só por vender já é um validador de quem comprar o curso sobre aquilo. E aí as pessoas que fazem esse treinamento já caem num Kanban de recrutamento e seleção. Então, ao invés de eu fazer o recrutamento e seleção para depois treinar, a gente inverte. A pessoa treina, ela paga para se treinar, óbvio que tem que ser muito bem comunicado, mas assim, a gente também está formando pessoas para o mercado. Essa lógica eu fiz na minha empresa, eu precisava de consultor em cidades inteligentes para o Prefeitos do Futuro. A gente vendeu uns 500 cursos de consultor em cidades inteligentes e os 10 melhores eu trouxe para trabalhar comigo, mas tem 490 consultor de cidade inteligente aí no mercado que fez a nossa formação. É um projeto que a gente precisa voltar a conversar, né? Precisamos, Ale. Essa é uma ideia muito legal, porque quando a gente parte para as dificuldades que a gente tem encontrado hoje no mercado de trabalho, acho que a gente tem vivido uma era de, talvez até a romantização do trabalho, né? Assim, do que precisa ser feito de fato. Então, acho que a inscrição das pessoas no treinamento como uma forma de eu entender que ela está conectada com aquele tema, me faz entender que vale a pena eu também gastar meu tempo para treinar ela, né? Então, seria uma iniciativa muito interessante da predisposição, porque a gente está falando de um cargo técnico também, né? Claramente, não, um cargo operacional talvez até tenha, sim, essa aderência e talvez seja, inclusive, essa pessoa com maior habilidade para talvez se tornar um encarregado, né, ou mudar de área, porque é essa pessoa que está aberta ao conhecimento, mas numa área técnica se faz extremamente relevante essa questão do treinar. Vamos entender quem treinamos para entender quem queremos contratar, porque a gente está vendo a predisposição, né? E eu acredito muito que o trabalho ele tem que fazer sentido na vida das pessoas. Então, eu partindo do princípio de que se ela se inscreveu naquele treinamento, ela tem intenção, ela tem predisposição, ela tem vontade de aprender sobre aquilo ali, e aí, como característica da Três Corações, nós somos uma empresa que treina muito. Então, faria todo sentido, né? A gente semanalmente, a gente tem uma plataforma de aprendizagem, e semanalmente a gente para todos os nossos técnicos para aprender mais sobre uma determinada máquina. O nosso time o comercial, logística, todas as áreas, né? Back-office, tem mensalmente um treinamento que precisa ser feito com a intenção de melhoria contínua, né? Com aquele olhar do treinamento que a gente precisa de hoje para agora,
né? Não é aquela coisa do vou fazer um treinamento hoje porque vai vir, vai chegar, né? Não, a gente faz um treinamento que se ele fizer hoje, ele aplica hoje e aquele conhecimento já vai ser validado de alguma forma. Eu vi até a Lígia falando sobre isso no talk passado, né? E é muito a forma da Três Corações de fazer, que é o aprender fazendo e se capacitando e aplicando, né? A gente faz essa aplicação o tempo inteiro. Então, essa metodologia do vamos colocar um curso para essa pessoa intencionalmente se inscrever e se formar, e a gente entender que ela é um potencial colaborador para a gente, é muito conectado com o nosso jeito de fazer. Legal. E às vezes pode ser uma ação social também. O Sabin faz isso com um coletor de sangue. Então eles têm, acho que na Estrutural, um projeto social que capacita essas pessoas nessa profissão e aqueles que acham interessante acabam vindo fazer parte da companhia. Então treina antes, pode ser um processo da pessoa comprar ou através de uma ação social. No caso do Big Box, quando a gente almoçou, você trouxe muito essa preocupação com dados, é uma preocupação que a Di, né, a responsável, tem trazido, a Letícia é incansável nisso. A Rê estava de férias, até quero agradecer, acabou de chegar de férias e estava viajando e já está aqui com a gente. Você não deve ter visto, ontem a gente fez uma entrega nova no dashboard lá, tá bem diferente, é outra plataforma com várias melhorias, porque a gente entende essa obsessão de dados e eu quero mais dados sobre isso, mais dados sobre aquilo, e a gente vai correndo e procura atender. Aí eu queria que você comentasse isso, essa obsessão e mostrar resultado através de dados. Quando a gente fala, né, em KPIs, em indicadores, eu preciso de mais esse indicador, não é só um preciosismo porque eu quero medir isso. Cada indicador ele conta uma história. E é muito importante porque a gente utiliza esses indicadores de RH, de treinamento, da plataforma, de turnover, né, de SLA, cruzando com os indicadores da operação. Porque hoje, algumas empresas ainda olham para o treinamento, ainda olham para o desenvolvimento só como quantos colaboradores eu treinei, quantas horas de treinamento a gente deu, quantas trilhas nós desenvolvemos, mas a gente não se pergunta qual foi a eficácia daquilo. A pergunta é, o colaborador aprendeu? E eu acho que tem que ser além, né? O colaborador, ele colocou em prática, ele conseguiu colocar aquilo em prática, trouxe resultado, mudou o indicador da operação, mudou o indicador de quebra, a quebra diminuiu, a satisfação do cliente melhorou, né? A ruptura de loja diminuiu. Então eu tenho que cruzar esses indicadores para que nos norteiem, para que a partir daí a gente possa pensar se faz sentido aquela trilha que a gente desenvolveu, se ela tem que passar por uma repaginação, se ela não faz sentido nenhum e eu tenho que tirar ela, né? Uma dificuldade grande que a gente tinha, a gente brinca no varejo alimentar com zeiros, né? Padeiros, açougueiros, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande. Nós criamos uma escola para formar pessoas internas para virar açougueiro. E aí a gente falou assim, beleza, agora a gente tem qual indicador que a gente vai ter? Então a gente começou a ver índice de perda do açougue, se com a nova turma isso melhorou, se o aumento da venda da seção de açougue melhorou, se a satisfação do cliente no setor de açougue melhorou. Então esses indicadores, eles servem para nos nortear. E o RH ele não pode trabalhar isolado. Como você falou, a gente tem que fazer parte do board, a gente tem que fazer parte da mesa. E para a gente fazer parte da mesa, a gente tem que conhecer do negócio. A gente tem que entender... Desculpa. Quais são os indicadores que o negócio tem, que a operação tem, e o que o nosso trabalho vai impactar, ou está impactando, ou está trazendo de resultado. E se não está impactando, não está trazendo resultado, a gente tem que recalcular a rota, a gente tem que pensar em novas trilhas, a gente tem que pensar num novo formato de desenvolvimento. Porque eu preciso que ele aprenda. Ele aprendeu, mas ele pratica. Porque se ele não praticar, não fez sentido nenhum. E eu só consigo verificar isso através dos indicadores. Legal. Para ser estratégico, tem que mostrar onde o ponteiro está mexendo e qual ponteiro está mexendo, e por isso é importante essa integração. Vira uma bússola, né? Exato.
Então, assim, escolher os indicadores certos também, né? Acho que é um grande desafio, corretos no tempo exato, porque se ele chegar atrasado também você vai tomar decisão um passo atrás. Então, essa é a nossa obsessão junto com a equipe, sempre está buscando os indicadores, criando dashboards, exportações, integrações, para que a decisão seja tomada da forma correta, no momento correto. A gente está falando de treinamento, passa, por favor, Mike, o slide de processo de aprendizagem. A gente criou, isso aqui é muito legal, gente, vocês vão ter um presente para fazer isso de graça, tá? É um disque de aprendizagem, então é o seu perfil comportamental de aprendizagem. Tem 10 possíveis arquétipos de aprendizagem. A gente captou da FAPDF, que é a Federação de Amparo à Pesquisa, R$500 mil para fazer isso aqui. E aí a gente tem mestres, doutores que criaram artigos científicos, e com base nesses artigos científicos a gente fez então a psicometria, que se você responder 5 ou 10 minutos as questões, você vai ter o seu arquétipo de aprendizagem com seus pontos fortes, pontos fracos. Isso para a área de T&D é maravilhoso, porque você vai saber como que aquela pessoa aprende, como cada pessoa aprende, e ajuda também a formar turmas, que daí você pode juntar turmas com perfis parecidos, porque daí naquela turma você dá aquele estímulo, em outra turma você dá outro tipo de estímulo. Então, tem um banner também aqui bem na entrada com o QR Code e lá com os 10 arquétipos, mas podem ler, salva o link para depois você fazer, porque é mais ou menos uns 5, 10 minutinhos. Isso é muito legal e a gente está trazendo isso para dentro da plataforma. A Leidiane, a Di, já fez e trouxe o feedback que bateu muito com o perfil dela. Depois eu quero ver o de vocês e saber o feedback, para a gente já ir dando esse direcionamento que cada vez mais a gente vai para o aprendizagem individualizado, que foi o que a Lígia falou, né? O personal based learning, né? O que aquela pessoa exatamente precisa fazer. Coisa que há 2 anos atrás era muito difícil de desenvolver, hoje com as tecnologias está cada vez mais próximo da gente criar trilhas individuais, né? O que aquele ser humano, o que aquele colaborador precisa. O primeiro passo é fazer esse diagnóstico, saber como que essa pessoa aprende. Passa mais um, Mike, fazendo favor. A gente comentou sobre o Psicoradar, então essa ferramenta que a gente desenvolveu junto com a Mara Gontijo, vai ter um panfleto lá fora se você quiser mais informações. Tem um QR Code aqui, está escondido atrás de mim, mas enfim, quem quiser mais informação, psicoradar.com.br é para onde vai essa plataforma. Eu tenho mais uma pergunta para fazer, mas eu quero liberar para a pergunta para ela. Só passa mais uma tela, Mike, fazendo favor. Quem se inscreveu aqui entrou numa rede social própria, tá? Aí depois, a hora que vocês entrarem com login e senha, vocês podem se conectar entre vocês, tá? Então façam isso depois lá no login e senha que vocês receberam. E uma coisa que a gente tem na plataforma, e a gente até pode incentivar mais na integração, é a carteirinha de estudante. Então, o processo da pessoa se treinar na tua empresa, ele pode pegar uma carteirinha de estudante e pagar meia na praia, no Rock in Rio, no estádio, em cinema. Eu uso muito. E a carteirinha é da Federação Nacional dos Estudantes com o curso profissionalizante da Profplay. Então, isso aumenta muito o engajamento na universidade corporativa. Você pode até condicionar para ele pegar a carteirinha de estudante, fazer algumas trilhas, ter que fazer o onboarding e treinamento de ética, foi o que a Di pediu também, para pegar a carteirinha de estudante. Custo zero para a empresa, porque o colaborador ele entra, ele paga, acho que é R$35, e recebe digital no próprio celular. Então, assim, sem trabalho nenhum para o RH, a própria plataforma automatiza isso e é um mega benefício que vocês vão estar dando sem custo. Consegue, Mike, ir para a tela das perguntas, por favor? Para a gente abrir e aí depois... Não, é a outra aba. Isso, essa aba aí. Vamos ver se tem alguma pergunta. Não, a aba, clica, isso. Tolerância de atraso, tive imprevisto, estou ao caminho. Lá no... É que é o número já começou, acho que não temos perguntas aqui, mas vocês viram que funciona, quem manda mensagem para o WhatsApp, se alguém quiser mandar agora. Alguém quer fazer uma pergunta? Então acho que eu coloquei uma janela de tempo e talvez quando você mandou deve ter sido depois da janela de tempo, mas pode fazer agora, por favor. A sua pergunta? Pode falar, não, pode falar. Então, para as duas, né? Como vocês falaram, meu nome é Marlene, eu sou analista de RH da BSB Alimentos. Então, como vocês falaram, as pessoas romantizam muito o RH, né? Mas eu gostaria que vocês falassem sobre a liderança em si.
Então, o que vocês descobriram depois que vocês se tornaram gestoras? Em relação à Uau, liderança? pode começar. A Três Corações, né, a gente tem uma prática muito forte da atuação do RH dentro do negócio, né? Então, como eu falei até em algum ponto sobre a credibilidade, né? A gente passa a ter credibilidade quando a gente contribui. Então, eu cobro muito, Camila está aqui do meu time, eu cobro muito do meu time que esteja junto do negócio. Então, tudo que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de um treinamento. Ok, esse treinamento, qual o sentido que isso está fazendo para o resultado, né? Então, vou dar um exemplo de um trabalho que a gente está fazendo muito legal desse ano, na nossa regional, que a gente pegou um painel, que é o painel de desenvolvimento de resultados do colaborador, né? Então, o consultor de vendas, ele tem um painel de desenvolvimento dele, né? O desempenho ao longo do mês. Ele tá com um baixo volume em café, e aquilo ali está gerando um impacto no resultado dele, inclusive impactando na remuneração variável dele, né? A gente se conectou com a área de vendas e pediu para a gente colocar uma aba de PDI. Então, a gente entrou com a ação de desenvolvimento dentro da dor deles, não da nossa vontade, né? Eu quero falar sobre PDI. Não, eu identifiquei a dor do meu gestor, do meu colaborador, inclusive, porque isso nasceu lá no colaborador pedindo desligamento por conta de remuneração maior. Mas quando a gente ia analisar a RV dele, ele não estava batendo 80% da RV dele. Então, existe uma ação ali de comportamento que precisa ser revista. Mas será que o gestor fez o trabalho dele de acompanhar e dizer: fulano, você não está batendo sua performance de RV perfeita, então ele está colocando a culpa no fixo, né? E aí a gente vai, faz um trabalho em conjunto e mostra para o gestor: vamos fazer o seguinte, então você vai fazer o seu trabalho, que é fazer a rota com ele, fazer o acompanhamento com ele, você vai olhar no painel de resultado qual é o ponto de atenção e você vai colocar na aba de desenvolvimento o que precisa ser feito. Então, a credibilidade, ela vai sendo encontrada quando você vai encontrando sentido no que você está fazendo dentro do negócio. A gente romantiza quando a gente vira realmente o RH que fica fazendo o aniversariante do mês apenas, né? Mas será que dentro do aniversariante do mês a gente não tem a oportunidade de fazer um reconhecimento de resultados, né? Às vezes a gente precisa, de fato, sair da nossa cadeira de RH, e aí, gente, é um desafio enorme, porque a gente está sempre lotado de coisas para fazer. Mas se a gente não entender, de fato, o que é prioridade, que é o negócio, a gente vai ser sempre o suporte, o apoio, aquele que, ai meu Deus, deu algum problema, eu vou lembrar do RH. Então, deixa eu ir lá, né? E às vezes até dizer não, né? Você me procurou no momento que era só para resolver o problema, eu posso até resolver, mas eu vou dizer para você que eu deveria estar fazendo parte desse negócio quando ele ainda não era um problema, para não acontecer, né? Então, precisa sim ter uma necessidade de posicionamento, né? E de a gente entender que antes de a gente ser, né, antes de eu ser o RH da Três Corações, eu preciso entender o que a Três Corações faz, eu preciso entender o indicador do meu cliente, né? Qual é o indicador do meu cliente? Será que ele está com um indicador de volume, como meu exemplo anterior, coerente com a minha meta de banco de horas? Pode ser que esteja incoerente, né? Ontem mesmo tive essa situação. Vi uma meta da logística incoerente com a minha meta. E aí a gente levanta a mão e fala: cara, a gente não está conversando enquanto negócio, a gente está colocando coisa que, no final, o RH vai ser descredibilizado. Então, a gente precisa analisar e se posicionar para a gente começar a ter o lugar de fala e não falar só da nossa dor, a gente falar da dor da companhia. É exatamente isso, né? Enquanto analistas, que eu passei por todas as cadeiras do RH, desde auxiliar até chegar na cadeira de head. A gente tem uma visão ali daquele nosso pedaço, né? E aí, a cada hora que você vai aumentando a sua cadeira, a sua visão vai ampliando. Até a cadeira de liderança, a sua visão ela tem que ser mais ampla. E o RH, por muito tempo, gritou pedindo para sair do suporte, para sair de um local que é só uma despesa.
Ele queria fazer parte do negócio. E para fazer parte do negócio, ele tem que entender o negócio, ele tem que falar a língua do negócio. Então, além de pessoas, o negócio precisa ser a prioridade do RH. O RH ele precisa levantar e tem que ir para o piso de loja, tem que ir para o chão de fábrica, ele tem que entender qual que é a dor lá e sair daquele romantismo de vamos aqui fazer um evento, vamos falar sobre pesquisa de clima, vamos falar sobre cultura, mas o que a gente vai falar sobre cultura se eu não sei o que o meu público precisa, se eu não sei qual que é a linguagem que eles entendem? Nós temos 47 lojas, 48 na próxima semana, e a gente está dentro das lojas desde o momento da construção, para entender, e não só para olhar a área interna, a infraestrutura que o colaborador vai ficar, mas para entender de layout, para entender de planograma, para a gente entender toda a linguagem e poder traduzir aquilo para o colaborador. Porque o colaborador do chão de fábrica, ele não entende. E o nosso papel é ser essa ponte para traduzir o que o board precisa, para o líder, que às vezes tem dificuldade de entender a necessidade ali de toda a diretoria, e para o chão de fábrica. Então a gente precisa sair, precisa parar de romantizar e entregar o que realmente o piso de loja, a operação, o piso de fábrica, o que eles precisam. Então é ter um olhar mais amplo, é conhecer do negócio, é saber da linguagem do negócio, porque senão sempre que a gente for apresentar alguma coisa vai ser, lá vem você com mais um custo, já vem você gastar. A gente precisa levar números e para isso que são os indicadores, né? Você precisa ser direcionado a dados e não ficar no achismo. Legal. Gostaram? Eu não tinha dúvida que ia ser muito prática essa conversa, conhecendo as duas, né? Muito hands-on, muito mão na massa, pouca teoria. Então, assim, acho que a gente tem um acervo muito bonito do que a gente gravou aqui hoje. E vocês que tiveram o privilégio de assistir ao vivo e vão ter a chance de conectar e conversar mais com elas, eu ainda vou fazer minha última pergunta, mas já queria agradecer de antemão esse acervo e falar o seguinte: a gente fez ano passado um evento no Museu Nacional da República, onde a gente teve o Clóvis de Barros como um dos palestrantes, a Bruna do Big Box participou, a Jéssica estava na plateia, a gente se conheceu nesse dia, né? E muita gente legal do RH, e no final a gente pediu para que as pessoas da plateia mandassem no WhatsApp o que eles acreditavam ser o RH do futuro. E a gente pegou a inteligência artificial com todas as palestras, o resumo de todas as palestras, mais a participação de 400 pessoas, e criamos um livro chamado Manifesto do RH do Futuro e enviamos no WhatsApp das pessoas. Isso foi tão rico, porque 15 dias depois tem um amigo meu que faz mestrado na FIA Business School, ele mandou um print que o Manifesto do RH do Futuro virou sugestão de leitura no mestrado na FIA Business School. Algo que foi criado desse tipo de evento, né? Foi um evento bem maior, mas onde a gente consegue ter muito conhecimento legal para compartilhar. E hoje aqui conversando, enquanto você estava falando, eu tive a ideia. A gente vai pegar então a inteligência artificial, vai pegar todos os Humanos Talk Show, com a Marli Vidal, com a Marcela Elmore, com a Mara, com a Lohane da BRH de Goiás, com a Lígia, com a Carol Bento e com vocês duas, e vamos criar um livro disso tudo. E eu acho que vai ser um material muito rico, que a gente vai depois distribuir para vocês, que eu acho que vai ser um grande manual prático para um RH estratégico e para heads de RH, criado por heads de RH que estão... Eu acho que vai ser um livro co-criado, né, por muita gente fera. Passa, Mike, mais um, por favor. Então, eu comentei de alguns cafés, de alguns bate-papos, né, que eu tive com todas essas feras, e a gente tem que almoçar todo dia, a gente tem que tomar café. Eu já almocei com a Deisiane também, e essa energia também é no almoço, e com o time dela. Qualquer hora do dia é isso aí. Mas assim, e foi muito legal também, aprendi muito com ela, aprendo muito com ela e com o time dela. Então, quem de repente quiser marcar um café virtual ou presencial, vai cair na minha agenda, tá? Esse QR Code, ou depois quiser falar comigo lá fora também, a gente marca, porque aprendo muito nesses bate-papos. Minha última pergunta,
Antigamente a gente falava assim num processo de entrevista clássico, né? Ou pergunta de coach, onde você se vê nos próximos 5 anos. Mas hoje não dá mais para fazer planejamento para daqui 5 anos. Então, para daqui 2 anos, vocês poderiam apostar numa mudança significativa que pode acontecer na gestão de pessoas nos próximos 2 anos? Pelo menos uma mudança, o que vocês diriam? Posso começar? Pode. Ale, eu acho que o RH ele tem que ser mais tecnológico. A tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí para ser utilizada, né, como uma ponte. A gente não vai deixar de trazer humanidade para o RH porque a gente usa a tecnologia a nosso favor. E na área de treinamento é o que a gente mais utiliza. A gente utiliza para muita coisa. Lá no Big Box a gente criou um núcleo de inovação com pessoas de diversas áreas para criar soluções para as diversas áreas. E tem pessoas do RH lá. Mas o RH ele precisa se tornar mais tecnológico, direcionado a dados, sabe? Hoje todos os indicadores, a gente usa a tecnologia a nosso favor, principalmente em treinamento. Antigamente, a gente pedia assim, um treinamento, era quase um mês para desenvolver um treinamento inteiro, você entrevistar as pessoas. Hoje a gente consegue desenvolver um treinamento em menos de uma semana, utilizando de ferramentas tecnológicas. A gente usa o ChatGPT, por exemplo, para criar roteiros, para melhorar ali a fala, deixar mais simplificada para o meu colaborador. A gente usa o Leonardo IA, que traz ali as imagens mais reais, para que a gente possa colocar ali, ele se visualizar dentro de um piso de loja, identificar o que aquele treinamento quer falar com ele. A gente usa o Geniali para trazer gamificação, e essa gamificação traz trocas, inclusive, de feedback. Ele vai testando ali na prática da gamificação como trabalhar num depósito, como repor ali, seguindo um planograma. E a gente usa o AGen, que traz ali um avatar, um professor, para que não fique um treinamento online já é cansativo e que ele não fique estático. Então ele traz uma didática melhor, o professor traz ali as explicações e a gente está vindo aí já solicitando para você os agentes de IA dentro do treinamento para que após ele fazer aquela trilha, ele possa fazer perguntas e ser direcionado ali. Então, é utilizar a tecnologia a favor, deixando a humanidade sempre ali em princípio, mas usando a tecnologia para aceleração e sempre com os dados junto com a gente. Legal. Várias ferramentas de IA que ela citou. Além da ProfPlay com a minha universidade corporativa. E todas elas plugadas na gente. Todas né? plugadas. Então a gente consegue gerar os relatórios e os visuais porque está tudo plugado lá com a gente. O que você imagina, Gé? Eu imagino, Ale, assim, eu acho que a gente precisa cada vez mais se profissionalizar, até com a última pergunta, né? A gente precisa entender que o profissional de RH não vai ser mais o profissional do escanteio, né? Então, eu imagino que a gente vai começar a ter profissionais de outras áreas se tornando RH, porque é a habilidade técnica com a habilidade de gestão de pessoas que vai fazer aquilo ali ser um bom RH. Né? Então, eu tenho ali um excelente gestor, por que não ele ser um excelente gestor técnico, né? E ele vir para a área de RH fazer com que aquilo ali seja funcional, né? Então, eu penso que as coisas vão precisar começar a acontecer nesse sentido, para que porque a gente está falando cada vez mais das necessidades humanas, a gente está falando cada vez mais da tecnologia e a gente está falando cada vez mais da entrega por resultado, né? Então, tudo tem que chegar no resultado final. Então, a gente juntar essas três coisas, a gente está falando de um profissional muito mais robusto. A gente passa a não ter tanto espaço para um RH que não ocupa o papel que é necessário, né? Então, eu acho que a gente precisa, enquanto profissionais de RH, estar muito atento a essa necessidade, porque nós somos uma grande comunidade e a gente não pode ficar, de alguma forma, trazendo essa imagem de que a gente não é do negócio, que a gente não traz resultado, né? Então, eu acho que a partir aí, com a vinda da tecnologia, a gente junta uma coisa com a outra e a gente ganha um espaço de fala que requer que nós
enquanto profissionais de RH, estude, se aprofunde e seja muito mais técnico, profundo e robusto naquilo que a gente está fazendo. Parece até que a gente combinou, porque eu comentei que o livro que eu escrevo, o nome do que eu já escrevi é O Líder de Gente e Líder de Agentes. Essa ambidestria, onde colocar gente, onde colocar tecnologia. A Regiane falou da tecnologia, a Jéssica falou de gente. Eu acho que cada vez mais isso vai estar presente na nossa vida. Pessoal, uma salva de palmas então para as nossas especialistas, experts. Obrigado mais uma vez pela aula que a gente deu. E em breve, então, o livro do Humanos Talk Show com todas as convidadas. Se você quiser também assistir as outras gravações, você que fez a inscrição, as gravações estão disponíveis para você. Caso você tenha qualquer problema, manda mensagem no número do WhatsApp que ou vai aparecer no telão ou vai cair no nosso suporte. Obrigado, pessoal.